E aí, turma, tudo bom? Sejam bem-vindos. Retomando aqui as lives, né? Sexta-feira eu estive fora, fui cuidar de um pilar. Eu não sei para você, não sei qual é a tua espiritualidade, de repente você nem tem espiritualidade, mas sexta, sábado, domingo eu fui cuidar desse pilar que para mim é primordial. Tá? Se você não tem espiritualidade, enfim, por qualquer motivo, eu quero dizer para você que lá eu reencontrei aquilo que realmente importa, que é Deus em primeiro lugar. Então, turma, hoje a nossa live é sobre recuperação de crédito. Começou totalmente diferente, né? Hoje eu falando do retiro espiritual, falando da importância de você buscar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 33, depois de Jesus falar do Sermão do Monte, ele vai e no finalzinho ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca a Deus em primeiro lugar e com certeza tudo mais será acrescentado na sua vida. Até a recuperação de crédito. Então vamos ao que interessa hoje, de fato aqui, né, você que está aqui na live, na nossa aula aí, sobre recuperação de crédito. Então é isso, a advocacia aplicada nesse projeto 545, às 5h45 da tarde, trazendo conteúdo relevante da advocacia empresarial para a prática jurídica do dia a dia do advogado. Tá? Eu costumo dizer que a teoria sem aplicabilidade prática, ela é vazia em si mesma, ela é inócua. Tá? Então, muitas vezes sou criticado por isso, por ser um prático do direito, um operador do direito do ponto de vista prático, mas eu tenho certeza que aquilo que é somente teórico, tá? E aí eu respeito, né, os colegas que divergem comigo, mas aquilo que é eminentemente teórico e que você não consegue utilizar em nada na prática jurídica, ela realmente não acrescenta muito. E para os dias de hoje, a velocidade, a dinâmica da advocacia, ela está hoje, ela não permite mais espaço para que você fique divagando. E aí não é uma crítica àqueles que filosofam, que imaginam uma coisa, imaginam outra. Não é uma crítica, apenas é um posicionamento meu, profissional. Tá? Então, da mesma forma que eu respeito aqueles que divergem, também eu me posiciono de maneira eficaz, eficiente, porque eu não acredito num direito que não consegue ser aplicado na prática. Até porque de que vale? Você ser cheio de direitos e não conseguir exercê-los. Você ser cheio de teorias e não conseguir aplicar isso na prática. Tá? E o nosso direito material, ele se revela tanto no direito processual como no direito procedimental, em fase administrativa ou extrajudicial. E na recuperação de crédito não é diferente. Quantas empresas não quebraram porque não conseguiram recuperar o crédito que tinha com inadimplentes? E aqui eu vou já deixar claro que essa recuperação de crédito é o que popularmente se chama de cobrança. Exatamente. É você que é uma pessoa jurídica, você que é empresário, ou de repente você é um profissional liberal e tem créditos a receber de terceiros, é credor de terceiros, seja esse terceiro uma pessoa física, uma pessoa jurídica, ou até mesmo um órgão público que não está pagando pelos seus serviços ou pagando pelos seus produtos. Tá? Então, quantas empresas no Brasil já não quebraram? Quantos profissionais já não encerraram a sua atividade porque não receberam em dia os valores acordados contratualmente com seus contratantes? Tá? Com aqueles que te contrataram para desenvolver um serviço, para fornecer um produto, para realizar algo. Tá? Quantas empresas? Inúmeras. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, atualmente, nós temos 80 milhões de brasileiros, pessoas físicas com restrição de crédito. Nós temos
mais de 90 milhões de devedores entre pessoas físicas e pessoas jurídicas. É um dado alarmante. Alarmante por quê? Porque isso emperra a economia. Isso não permite que a máquina da economia gire. E eu estou aqui hoje para te ensinar como você pode recuperar o crédito da tua empresa. Como você, advogado, pode, de repente, adicionar esse serviço no teu escritório. E exatamente isso. São mecanismos simples que você pode estar implantando e alavancando o teu faturamento, alavancando as tuas receitas, trazendo maior lucratividade. Você vai estar podendo utilizar melhor a tua equipe. Ou se você é um profissional liberal autônomo, um advogado autônomo, você pode estar adicionando à tua carteira de serviços mais esse de recuperação de crédito, que tem um custo baixo e uma alta eficácia de resolução de problemas, tá? Então, quem não quer melhorar a sua cobrança, ter efetividade no recebimento do inadimplemento, dos inadimplentes, aqueles que não são pontuais pagadores, tá? Então, vem comigo nessa jornada hoje, que nós vamos estar estudando mecanismos simples, mas eficazes de cobrança. E aí eu quero deixar claro para você que antes de você chegar na recuperação de crédito, você tem que fazer algumas coisas, tá? Então, recuperação de crédito é para quem é credor, para quem quer fazer uma cobrança. Então, se você está nessa situação, aconteceu algo, aconteceu uma inadimplência. E a pergunta que eu te faço é, você se cercou de todos os requisitos necessários para assegurar a efetividade da tua prestação de serviço ou da venda do teu produto? Você se cercou de segurança mínima para que você pudesse receber isso de uma maneira mais acertada? Ou de você evitar prejuízo? Ou você, de repente, evitar que haja uma inadimplência? Então, na recuperação de crédito, eu quero trazer algo precedente, algo antes da recuperação de crédito, que é evitar a inadimplência. Exatamente, evitar a inadimplência. O primeiro passo para você ter uma efetiva recuperação de crédito é você evitar a inadimplência, é o primeiro passo. Mas, doutor, eu já estou cheio de devedores, você não tem noção, o meu ativo de créditos com terceiros, com meus contratantes dos meus serviços, já beira 20%. Pois eu quero lhe dizer, se você está próximo desse dado, estatisticamente, você está perto de fechar as portas. Doutor, eu não digo um negócio desse, não jogue praga em mim. Eu não estou jogando praga. A não ser que você tenha um ticket médio de venda do teu serviço, do teu produto, muito elevado, que te deixe uma margem extraordinária. Uma margem que supere 20%. Porque 20% é a média de margem de lucro de quem presta serviço ou vende produto. Essa é a margem, 20%. Essa é a média de margem de lucro. A não ser que você tenha uma margem de lucro extraordinária. Aí você pode aí se dar o prazer de ter 20% de inadimplência e está tudo certo, está tudo ok. Mas eu não recomendo que você fique satisfeito com essa situação. Não é possível você ficar com a margem de percentual de inadimplência dessa, tá? De 20%. Se você ficar dessa forma, você está beirando a falência. Você não vai conseguir se subsistir com a margem de inadimplência dessa. Então, o primeiro mecanismo de recuperação de crédito é você evitar ter devedores na tua base. Evitar ter devedores é o primeiro mecanismo de defesa. E, doutor Léo, como é que eu faço para evitar a inadimplência? Então, vamos lá. Pegou papel, pegou caneta para anotar? Isso é muito importante.
Então vamos lá, evitar inadimplência. Como eu evito inadimplência? Vai depender da tua atividade profissional, tá? Eu vou trazer aqui alguns exemplos, mas é muito importante que você fique ligado na tua atividade profissional. Se você é um profissional liberal, um profissional autônomo, ou uma empresa que presta serviços, então você tem que se cercar de algumas questões. A primeira questão é você fazer um contrato bem feito. Como é que você evita inadimplência? Através de um contrato bem elaborado. Doutor Léo, aí você complicou, porque para eu ter um contrato bem elaborado, eu tenho que contratar um advogado. E eu quero dizer algo para você. Sai mais caro para você ter uma assessoria jurídica de qualidade que te dê segurança jurídica nas suas operações ou você ter inadimplência na tua carteira, gerando desgaste de relacionamento, perdendo clientes, porque se eles se tornam inadimplentes, você vai perdê-los, certamente vai chegar um ponto que eles vão romper o contrato, porque eles vão ter que optar entre te pagar ou rescindir, porque não vão aguentar pagar, tá? E aí, muitas vezes, essa inadimplência se estende muito, por meses a fio. E aí você fica naquela queda de braço, vai, cobra, vai, se desgaste e fica naquele relacionamento desgastante, tá? E eu não sei como é que você consegue prestar serviço para alguém que te deve, tá? E você está cobrando. Então vamos lá algumas dicas. Primeiro, o contrato bem feito. No teu contrato de serviços, vai ser tema para próximas lives, tá? Se você tem interesse em saber como elaborar um contrato de prestação de serviço assertivo, com cláusulas assertivas, então você manda um direct, curte, faz algo aí, movimenta a live, porque aí você me sinaliza aquilo que você quer aprender, aquilo que é importante para você. Vou estar trazendo conteúdos que sejam relevantes. Esse tema de recuperação de crédito, ele surgiu porque na semana passada, um dos nossos clientes, que a gente está sempre acompanhando, sempre de perto, ele começou a movimentar como é que estava o levantamento dele de passivos, justamente porque nós temos um programa de recuperação de crédito dentro da empresa, e ele descobriu que tinha mais de R$200 mil em passivos. Doutor, R$200 mil em passivos, E 10% disso, aproximadamente, prescrito. Doutor, prescrito, Se você quer saber mais sobre isso, segura aí, assista a live até o final, que eu vou estar falando mais sobre isso. O que é esse crédito, como cobrar, os prazos de prescrição, que é o prazo que você tem para ingressar na justiça, para você efetivamente cobrar. Então, segura aí e vamos até o final. Então, primeiro, um contrato bem feito, tá? Então, você precisa ter cláusulas no teu contrato que te assegurem que, se ele ficar inadimplente, ele vai te pagar a multa, vai te pagar juros, vai te pagar a correção monetária, você vai poder protestar o devedor, você vai poder executá-lo, que aquele contrato é um título executivo extrajudicial. Exatamente isso. E já já você vai entender por que isso é importante. Porque o título executivo extrajudicial, quando você vai ingressar com a ação, ele tem um outro rito processual. Doutor Léo, eu nem sou advogado. O que é outro rito processual? É uma outra forma de caminhar o processo. Então, os processos judiciais, eles têm algumas formas, alguns procedimentos processuais, como eles devem caminhar, que eles chamam de ritos processuais. E esses ritos, eles são vários, dentre eles da execução. Tá? Então, o teu contrato, para você evitar inadimplência, você precisa de quê? De um contrato bem elaborado. Um contrato que te traga segurança de rescisão contratual. Você prefere um devedor inadimplente dentro de casa, você tendo que prestar serviço, que fazer a entrega de algo muito bom para ele, ou você prefere ter aquele cara que começou a atrasar, você sabe que ele não paga e você tirar ele do jogo? Doutor, você está sendo muito duro. Há casos e casos. Tá? Há casos de clientes que atrasam sim, porque passam por um problema, passam por uma dificuldade e todos estão passíveis de passar por isso. Eu não estou me referindo a esses, eu estou me referindo àqueles que são mal pagadores.
Aqueles que não querem te pagar, que não te honram, não reconhecem o teu trabalho e simplesmente não pagam. É a esses que eu me refiro, que o teu contrato precisa estar bem feito, para que, na hora que ele atrasar e você saber que aquilo ali é uma decisão deliberada de inadimplente, você poder sair do jogo e realmente se dedicar àqueles que querem o teu serviço e te honram por isso, e pagam por isso, e pagam felizes, porque recebem o resultado. Todo prestador de serviço, todo profissional autônomo, e aí eu me enquadro, muito embora seja um profissional liberal, empresário, né? Eu tenho um escritório de advocacia, uma pessoa jurídica, mas eu me considero um profissional liberal no sentido de que eu tenho autonomia para desempenhar minhas atribuições. Porque eu entrego o resultado que o cliente contrata, entende? Então, se você está nesse time, se valorize, tá? Exige um contrato de serviço. E aí a pessoa está te contratando assim, não, eu não assino esse contrato. Esse contrato aqui tem até honorários advocatícios. Se eu não pagar, como assim? Tem multas, juros, correção na justiça? Você já está pensando em me cobrar na justiça? Não. O pensamento não é de cobrar na justiça. O pensamento é justamente de eu poder rescindir o contrato a qualquer tempo. E se você não pagar, naquele tempo que ele vigorou, e eu prestei o serviço, e eu entreguei o serviço, conforme foi combinado, eu possa cobrar com acréscimos moratórios. Aquele que paga pontualmente, ele não está preocupado com os acréscimos moratórios. Ele não está preocupado com o protesto. Até porque aquele que é adimplente pontual, aquele que é bom pagador, na hora que ele atrasa, ele mesmo entra em contato. Ele vai e diz, olha só, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, segura mais uns 20 dias, segura para mim 40 dias, 60 dias, e certamente você vai segurar. Você não vai precisar entrar dentro desse processo, dessa sistemática de recuperação de crédito e cobrança. Você vai ajudar o teu cliente, porque o teu cliente é um parceiro seu. É um ciclo virtuoso, um ciclo de virtude, onde você presta o serviço e você recebe o pagamento justo, aquele pagamento que você acertou, que você combinou, entende? Existem clientes que podem não te pagar em dia, mas você entende a dificuldade que ele está passando. E o Brasil ele ainda está em crise. Existe uma crise financeira rondando o Brasil, apesar de muitos estarem crescendo, tá? O crescimento para muitos, eu digo, mas não são muitos porque tem milhões de desempregados. Ok, mas muitos estão ganhando dinheiro na crise. Muitos estão se movimentando, estão se reinventando, estão fazendo algo diferente. Estão gerando negócios, gerando economia, girando a economia. Então, para esses, sempre vão ter negócio. Tá? Então, que tal você não estar nessa ciranda de recuperação de crédito e cobrança, mas você está se blindando, evitando a inadimplência? Primeiro ponto, contrato bem elaborado. Mas, doutor, o contrato bem elaborado ele não me garante inadimplência. É verdade. Mas ele te protege. Ele te traz segurança jurídica. Ele traz clareza para a tua relação contratual, para a tua relação comercial, para a tua parceria, de repente uma parceria comercial, para o teu relacionamento, traz uma clareza de como vai funcionar, de como começa, das obrigações das partes e quando termina. Tá joia? Não é tema para hoje, mas evitar a inadimplência. Doutor Léo, fora o contrato, como eu evito a inadimplência? Separe a pessoa que cobra da pessoa que entrega o serviço, a pessoa que entrega o produto. Não caia no erro de misturar. Quem recupera o crédito não é aquela pessoa que faz a entrega do serviço. Você quer evitar a inadimplência? Mantenha um relacionamento saudável com o seu cliente. Doutor, isso é um nome bonito para aquele que aparece é lembrado e aquele que não aparece não é lembrado? É por aí.
Se você tem um relacionamento saudável com o teu cliente e você continua entregando a ele aquilo que você combinou, independente se ele está inadimplente ou não, você reduz a taxa de inadimplência de maneira extraordinária. Por quê? Porque você está em contato com o teu cliente e aquele que é visto é lembrado, sim. Isso gera um desconforto, isso starta gatilhos mentais para que ele venha a pagar pontualmente. Doutor, gatilho mental, isso existe, isso funciona. Isso é igual o vento, ele existe. Você acredita ou não, ele existe. E no começo aqui eu falei de Deus, isso é igual a Deus. Se você acredita ou não nele, ele existe do mesmo jeito, tá bom? Então, relacionamento saudável, você starta um gatilho chamado gatilho mental da reciprocidade, onde você entrega, continua entregando, faz a tua parte, se relaciona bem. E ele vai ficar constrangido em não te pagar. Ele vai ficar constrangido em não te honrar daquilo que foi combinado, tá? E esse relacionamento saudável, se porventura ele vier a ser quebrado, a outra parte não pagou, continue fazendo a sua parte. E tenha alguém que faça a cobrança. Não misture. Aquele que bate não é aquele que se relaciona. Aquele que cobra não pode ser aquele que se relaciona. Um exemplo clássico de quem faz isso muito bem é o meio médico. No meio médico, o paciente ele chega no consultório do médico, ele é atendido pelo médico, mas o médico não cobra do paciente. Ele passa no setor próprio, ou seja, com a atendente dele, se for um núcleo menor, ou no setor financeiro da clínica médica, ou no setor financeiro do hospital, mas não se confunde. A pessoa que executa o serviço, que presta o serviço, com aquele que realiza a cobrança, tá? Então, você quer não precisar de estar nesse ecossistema? Faça isso. Primeiro passo, evite a inadimplência. Exatamente isso. Mas vamos lá. Tem mais algum passo aqui? Tem muita coisa para a gente tratar aqui, tá? Sistema de automático de cobrança, sistema de geração de boleto, você está se relacionando com o teu cliente, entregando sempre aquilo que ele precisa, isso vai evitar inadimplência. E eu digo mais, esse relacionamento saudável, ele gera algo que é a continuidade do contrato, a continuidade das relações, tá? Não só evita a inadimplência, mas você traz uma duração contratual muito maior e muito melhor do que aquele que não tem relacionamento. Aquele profissional que não se conecta com as pessoas, que não aceita uma crítica, que não aceita um feedback, aquele que não dá satisfação aos seus clientes, aquele que não atende ou não retorna as ligações, o WhatsApp, o e-mail, aquele cliente que não visita, que não é visitado por você, ele vai achar outro fornecedor. Doutor, você está jogando é praga. Não. É a mais pura verdade. Se você não se conectar com o teu cliente, vai aparecer quem se conecte com ele. E ele vai adorar. E ele vai se conectar com quem está perto. Não pense que você é distante do teu cliente. Mas doutor, como é que é isso? Eu estou distante do meu cliente, mas assim, olha, eu tenho inúmeros clientes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós atendemos aqui no escritório em mais de 3 estados, fora o Ceará. E nós atendemos de forma 100% online, 100% virtual, através de ferramentas tecnológicas. Nós atendemos nossos clientes. Hoje eu tive 2 reuniões com um cliente em Brasília e com um cliente em Porto Alegre. 100% virtual. Ah, mas tem serviços que tem que estar presencial. Ok. Esses serviços presenciais, nós temos correspondentes jurídicos no Brasil inteiro. Profissionais que nos representam de alta qualidade. Tem escritórios parceiros e aí vai.
Então, você quer reduzir a inadimplência, quer ter longevidade, se relacione, se conecte, esteja junto do teu cliente, você não precisa estar de mão dada com ele, não. Óbvio, nada melhor do que tomar um café com o seu cliente, se reunir, olho no olho, aquela conexão pessoal, aquele rapport. Fala, mano, alguma coisa aí? Show. Um abraço, beijo no coração. Então, se conecte com o seu cliente, tá joia? Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, recuperação de crédito. Vamos lá. Quem é que quer evitar a inadimplência? Faça isso aqui. Porque se você estiver perto do seu cliente, ele vai se sentir constrangido em estar inadimplente com você. E caso ele fique certo, é por algum problema. Ele tem muitos outros. E na hora que ele puder pagar, ele vai pagar quem? Quem é o primeiro cliente que ele vai pagar? É você que está conectado com ele, que está junto com ele, que continua entregando o teu serviço de maneira extraordinária, além da satisfação. O extraordinário é isso aí, além da satisfação. Ele vai pagar primeiro você. Pode ficar certo disso. A não ser que ele tenha outros problemas mais. Mas vamos lá para a recuperação de crédito. Procedimentos para a cobrança de títulos extrajudiciais, tá? Então, nossa live hoje está se estendendo muito, e aí eu fiz uma entrega anterior, que é o evitar a inadimplência, tá? E vamos entrar agora um pouco sobre cobrança de títulos extrajudiciais, tá bom? Então, vamos lá. Os mais recorrentes que tem, tá? Dentro desse sistema de recuperação de crédito e cobrança, é cheque, tá? Nota promissória, debêntures, letra de câmbio e contratos. Esses são os títulos executivos extrajudiciais. Extra, fora, judiciais, você já sabe o que é do judiciário. É título que é fora da justiça. Que, na verdade, eu diria mais, ele é antes de serem judicializados. Tá? Eles são documentos particulares que são gerados dentro do comércio, dentro do mundo dos negócios. Então, cheques, hoje é pouco utilizado, cheques, né? Hoje em dia é cartão de crédito ou contratos, mas ainda existem os cheques. Você paga, principalmente, grandes negociações que têm parcelamentos. Né? Outro dia eu estava fazendo um assessoramento de um empreendimento imobiliário, onde o cliente adquiriu um terreno para fazer um empreendimento parcelado. E aí o credor disse, não quero depósito na conta não, eu prefiro cheques. Eu tenho algumas coisas para resolver de compromisso, e aí foram entregues lá os cheques pré-datados, né? As 15 parcelas, os 15 cheques para resolver aquela questão. Então esses cheques, eles são títulos executivos extrajudiciais. Agora, você tem que ter muito cuidado com isso. Os cheques, ele tem uma prescrição muito curta para fins de execução judicial. O prazo do cheque, ele prescreve em 6 meses contado da expiração do prazo de apresentação. E esse prazo de apresentação, ele é de 30 ou 60 dias, tá? Então, muito cuidado. Se você recebe pagamentos em cheque, você precisa ter um controle muito bem feito do teu financeiro. Por que isso, doutor Léo? Porque o cheque, para você entrar com a ação de execução, ele prescreve em 30 ou 60 dias, dependendo da situação. Aliás, em 6 meses, a contar de 30 ou 60 dias do prazo de apresentação, conforme o caso. Então, 6 meses é um prazo muito curto. Se você considerar o processo de cobrança extrajudicial, ele já leva de 30 a 60 dias. Então, assim, 6 meses é um prazo muito curto para fins de prescrição. Mas olha só, a prescrição é para a ação de execução, não é a prescrição total, tá? E aí a gente vai tratar disso na nossa live de amanhã. Amanhã, eu já antecipo para você, não perca amanhã. Amanhã nós vamos falar de ação de execução, ação monitória e ação de cobrança, que são os 3 formatos de cobrança
judiciais em casos de recuperação de crédito. Tá joia? Então, não perca amanhã de maneira nenhuma. Se você é empresário, tem crédito a receber de inadimplente, não perde amanhã, que a gente vai te dar aí o passo a passo. Se você é advogado que atua nessa área, ou de repente está despertando para você atuar na área, não perde amanhã, tá joia? Então vamos lá, cheque prescreve em 6 meses. Letra de câmbio, nota promissória, olha só, está quase inócuo. Muita pouca aplicabilidade, usabilidade. E nós temos aí os contratos particulares. E aí eu quero chamar a atenção para uma questão muito importante do contrato. Para o contrato particular, ele ter validade de título executivo, ele precisa estar devidamente assinado pelas partes e assinado pelas 2 testemunhas instrumentárias. É muito importante isso, tá? Lembra lá, evitar inadimplência, contrato bem feito. Agora, amigo, se o teu advogado te instrui, apresenta um contrato bem feito e você não faz o dever de casa, que é assinar e colocar 2 testemunhas que acompanharam aquela transação, assinar, aí é demais, tá? E aí eu deixo uma dica aqui para os colegas advogados que atuam nisso. Aplica a gestão de contratos. Aqui no nosso escritório nós temos um departamento de consultoria e nós temos gestão de contratos de nossos clientes. Nós acompanhamos tudo de contratos de nossos clientes. Tudo, desde a confecção do contrato até a sua assinatura. E aí a gente acompanha, claro, né? Nós cobramos, às vezes volta, faltou testemunha, volta, colhe a assinatura da testemunha. Mas, doutor Léo, que bobagem é essa? Testemunha para assinar? Não é bobagem. Olha só, para esse contrato ter validade de título executivo extrajudicial, que é você utilizar ele para executar, ingressar com ação de execução forçada e forçar o devedor a pagar, precisa das testemunhas. Mas, doutor, uma bobagem dessa? Pois é. A legislação determina que, em caso de não conter a assinatura das testemunhas instrumentárias, esse contrato ele perde a condição de título executivo extrajudicial. Exatamente. Então fica a dica relevantíssima, muito importante, cuida disso, preste atenção se as folhas estão rubricadas, se lá no final está assinado, conforme a identidade, não um garrancho, se tem lá a qualificação das testemunhas e a assinatura das testemunhas. Fechado? Cuida disso para não perder a condição de título executivo. E vamos lá para a forma de cobrança. Doutor, como é que é a operação da cobrança? Eu vou dar o exemplo, eu gosto muito de trazer exemplo porque ele enriquece. Vamos lá. Esse cliente, semana passada, nós estávamos com esse trabalho de recuperação de crédito deles, entrando em contato, vendo a questão de recuperar o crédito do cliente, e aí ele começou a fazer um levantamento. Quanto mais ele buscava, mais ele achava cheques que tinham voltado sem fundos, pelo motivo 11 e motivo 12, que são os motivos de sem fundos por 2 vezes, tem N motivos lá, tem o 21, que é a questão da assustação, tem vários. E, pasmem, quando ele terminou o levantamento, mais de R$200 mil somente em cheque. A parte de boleto ainda está sendo levantada. Então você imagina só quanto de dinheiro está ficando na mesa. E você, quanto de dinheiro já não perdeu, porque você nem sabe, nem acompanha isso? Está só atrás, não, o importante é faturar, o importante é eu vender. E receber para você não é importante? Quanto você está perdendo de dinheiro deixando na mesa? Porque está prescrevendo isso. E todos os cheques que nos chegaram, 100% deles já prescreveu o prazo de 6 meses. Que é o prazo que eu já falei para vocês anteriormente, que é o prazo de ingressar com ação de execução. Para você ter ideia da distância de um rito para outro, na ação de execução, que é dentro desse prazo de 6 meses,
nós temos a possibilidade de que o devedor seja citado para pagar em 3 dias. Na ação monitória, ele vai ser citado para se manifestar sobre o título. Tudo bem que a ação monitória ainda é melhor do que a de cobrança, que ele é citado para contestar em 15 dias úteis. Tá? Então, se liguem nisso, porque isso faz toda a diferença para a velocidade do processo, que é a eleição do rito mais adequado. Então, vamos lá. O cliente levantou lá os mais de 200 mil reais em cheques, tá? Tá lá, chegou, fizemos uma reunião, inclusive uma das reuniões foi hoje de alinhar os detalhes, a execução, a monitória, a cobrança e tal, definição das estratégias jurídicas, tudo isso foi hoje. Então vamos lá. Primeiro passo para a cobrança, notificação extrajudicial. Então você precisa cobrar o devedor do inadimplemento dele. Você imagina só, ele tem cheque de 2015, de 2016. Essa pessoa nem lembra mais que passou esse cheque. Delicado, muito delicado. Quanto mais distante fica, mais difícil é a recuperação. Tá joia? Mais trabalho dá para o advogado. Então vamos lá. Primeiro passo, notifica extrajudicialmente. A notificação extrajudicial, ela tem a finalidade de registrar um fato. Que fato é esse? A mora do devedor. Na hora que você notifica, e aí a notificação ela tem várias formas. Na hora que você notifica, você registra a mora do devedor. E na hora que você registra a mora do devedor, na carta de cobrança, na notificação extrajudicial, já é apontado o prazo de pagamento sob pena de protesto. E aí é a segunda etapa, tá? Que a gente já vai ver. Então vamos lá. Notificação extrajudicial tem várias formas. A clássica é via cartório. Entretanto, via cartório, ela tem um custo operacional. O cartório ele cobra taxa cartorária para cumprir a notificação. E está tudo certo, é justo. É um trabalho que o cartório desempenha muito importante, que nós utilizamos recorrentemente para questões de maior valor. Tá? Questões de pouco valor não dá para mandar pelo cartório porque o custo fica muito elevado. E nós não sabemos se aquilo vai ter êxito. Tá? Então, a notificação extrajudicial, ela é via cartório, ela pode ser via e-mail, via WhatsApp, carta cobrança com aviso de recebimento, para ter o registro da entrega que o devedor recebeu. Então, esse é o primeiro passo da cobrança extrajudicial, que a gente chama, bota um nome mais bonito, de recuperação de crédito. Deixa eu só pegar aqui o slide, só um instante. Então, vamos lá. O segundo passo da cobrança, nós vimos aqui o primeiro que é a notificação, o segundo é o protesto em si. Você comunicou, ele recebeu a carta, recebeu ligação, mensagem no WhatsApp com a notificação, carta cobrança, e-mail, enfim, você tentou de várias formas. E o interessante é que você tente de várias formas. De preferência, aquelas que tenham menor custo para você. Por exemplo, um e-mail. O custo é do profissional, do teu funcionário que vai lá e envia um e-mail. Porque a cartinha ela é padrão. Custo de ligação. Hoje em dia a ligação está muito barato. O WhatsApp é de graça. Carta com AR. Aí tem um custo do AR que os Correios cobram, aquele aviso de recebimento do devedor. Tá? Então, muito cuidado com isso, porque o próximo passo ele depende do primeiro, que é o protesto. Então, o protesto é um instrumento de cobrança, onde na cartinha de cobrança, o devedor foi informado que se ele não pagar naquele prazo estipulado, se for um prazo contratual, tem que cumprir o prazo contratual. Se não tiver um prazo contratual, você tem que dar um prazo do qual ele possa cumprir o pagamento. Tá? Geralmente, se dá um prazo de 5 dias. O prazo contratual para protesto é de 30. Tá joia? E aí, dentro do procedimento de cobrança, a gente tem várias questões, várias nuances que nós seguimos. Mas o mais importante é não protestar o devedor sem que ele tenha sido previamente comunicado da mora
que a notificação tem essa finalidade de registrar a mora e de que, se ele não pagar no prazo assinalado, ele vai ser protestado. Doutor Léo, qual é a eficácia do protesto? A eficácia do protesto é que o nome dele vai ficar sujo. O nome dele vai ficar negativado. Tá? E os mais comuns, os mais usuais, são SPC e Serasa. E, doutor Léo, isso realmente funciona? Então, hoje no Brasil, até falei isso mais no início, hoje no Brasil nós temos 80 milhões em média de brasileiros, pessoas físicas, com um nome negativado. Isso é um dado alarmante de que a economia não vai bem, porque não está girando. Se a pessoa está inadimplente, hoje ela não consegue fazer muita coisa. Daí o resultado da cobrança ser importante. Daí nós termos eficácia ao realizar a cobrança. Porque hoje, para você fazer algo, abrir uma conta em banco, por exemplo, se você tiver restrição no SPC Serasa, você não abre conta em banco. O banco ele não quer abrir, ele dá uma negativa do pedido de abertura da conta. Se você precisa de um cheque especial, eles cortam se você já tiver, ou eles não te dão esse cheque especial. Se você precisa de um crédito, fazer um financiamento de um veículo, ou fazer uma operação de crédito simples, pegar dinheiro para fluxo de caixa, você também não consegue. Recentemente, um cliente nosso, ele entrou em contato e disse: doutor, estamos com um problema enorme. Eu disse: o que foi? Eu disse: olha, estão suspendendo o nosso crédito, que eles faziam antecipação de boleto, estão suspendendo essa operação porque o nome, o CPF de um dos sócios estava com restrição no SPC Serasa. Para você ter ideia de hoje da gravidade de você ter o nome protestado. Então, protestar o devedor hoje é uma solução eficiente de cobrança. Porque se ele está no mercado, se ele tem o desempenho de uma atividade empresarial ou é um profissional liberal, ele precisa estar com o nome sujo e ele vai enfrentar sérias dificuldades se ele tiver com o nome protestado. Então, o primeiro passo é a carta cobrança, é a notificação. O segundo passo é o protesto, exatamente isso, protesto. E aí a grande ressalva que eu faço, o grande destaque que eu faço é: não proteste de forma indevida. Doutor Léo, qual é o problema se eu protestar de forma indevida? Eu protestei. E aí? E agora? O que é que eu faço? Dê baixa imediatamente. Se você identificar dentro do teu rol de cobrança que o cliente já pagou, você precisa dar baixa imediatamente nessa cobrança. Mas, doutor, por quê? Ele passou tanto tempo inadimplente, estava me devendo, me deixou tanto tempo na mão, vou deixar ele um tempinho lá, vou descontar nele. Não faça isso. Esse não é o meio mais adequado. Tá? Até porque o Código Civil, ele prescreve que aquele que causa dano a outrem, por meio de ato ilícito, que é o protesto indevido, tem o dever de reparar o dano. Doutor, isso existe mesmo? Existe. Artigo 186 do Código Civil. Se você causar um dano a alguém e um protesto, a negativação do CPF, a negativação de um CNPJ, ele é algo sério. Porque eu já disse aqui, ele compromete a atividade daquele profissional, daquela empresa. Então, não proteste indevidamente para você não inverter a situação, sair da condição de credor, daquele que tem algo a receber, para a condição de devedor, de réu. Você vai sofrer um processo de reparação de danos. E o STJ já afirmou, já pacificou o entendimento de que é devida a reparação de danos em caso de protesto indevido, de negativação indevida. Então, se você, e aí eu vou falar aqui com os consumidores, com aqueles que foram cobrados indevidamente, se você teve um nome negativado de forma injusta, de forma ilícita, de forma ilegal, você tem total direito de pedir reparação de danos. E você pode ir para o juizado, geralmente são questões de menor complexidade, de menor valor. Tá? A média de condenação do STJ é em torno de R$ 5.000 para o mero protesto indevido.
Então não faça isso, não abra esse passivo cível para você, tá joia? Não abra isso, não faça isso com a sua empresa, não faça isso se você é profissional liberal com seus clientes, não os proteste de forma indevida. Doutor, e como é que se protege de forma indevida? Em algumas situações. A primeira delas, do protesto indevido, é quando o devedor já pagou. Nesse íntere de cobrança, de mandar a cartinha, e você mandar para protesto, ele chega e paga. E aí falta controle por parte do credor. Muitas vezes acontece isso também quando o credor ele tem dois meios de cobrança, dois setores distintos, e esses setores não se comunicam. Vou dar um exemplo clássico. A empresa tem internamente um setor de recuperação de crédito, porque tem muitos devedores. Quando chega em um certo estágio e ele não consegue receber, ele manda para um escritório de cobrança, de recuperação de crédito. E aí o devedor chega na empresa e paga. E a empresa não comunica para o escritório. E aí o escritório vai e protesta. É o clássico caso de cobrança indevida. É o protesto depois do pagamento. E a STJ afirmou o entendimento que o mero protesto é passivo de reparação de danos. Tá? A média é em torno de R$5.000. Claro que o artigo 944 do Código Civil diz que a extensão do dano é que vai dizer quanto ele vai ser aplicado no caso. Tá? Se a pessoa teve um protesto indevido, a média é R$5.000. Ah, fora o protesto indevido, teve N cartas, ligação, mensagem de WhatsApp, ficava o tempo todo importunando, aí vai aumentando o dano. Ó. A extensão do dano vai aumentando e o valor da reparação do dano também. Então não incorra nesse risco de um passivo cível, um passivo de RC, que nós chamamos, de responsabilidade civil. Tá? Não caia nisso. Faça a recuperação de crédito de maneira acertada, se cerque de profissionais competentes. Você pode estar perguntando, mas doutor, como é que eu faço isso? Contrate quem sabe fazer. Você não precisa fazer tudo. Aqui no escritório eu não faço tudo. Eu contrato quem sabe resolver. Os meus clientes, eles poderiam ter um jurídico interno. E tem uns que até têm jurídico interno para atender demandas do dia a dia. E aí, demandas específicas ou demandas estratégicas, nós entramos e resolvemos a demanda dele. Então, você não precisa ter tudo. Ah, eu não quero nem ter um setor de recuperação de crédito. Terceirize isso. Entregue para quem é profissional, para quem sabe fazer e vai te entregar um resultado de volta. Show? Combinado? Vamos seguir? Vamos lá? Vamos em frente? Então, primeiro passo, carta cobrança. Segundo passo, protesto. E dentro do protesto, eu já dei aqui uma bela lição com relação a evite um passivo cível. Tá ok? E o terceiro passo é a ação judicial específica em cada caso. Tá? Então, cheque, nota promissória, letra de câmbio, contrato, enfim, esses instrumentos que são títulos executivos extrajudiciais, na forma do artigo 784 do Código de Processo Civil, onde ele elenca quais são os títulos executivos, você demanda uma ação de acordo com a situação que está o teu caso, que pode ser uma execução, pode ser uma ação monitória ou uma ação de cobrança, a depender de cada caso, tá bom? Amanhã eu aguardo você aqui na nossa live da Advocacia Aplicada no projeto 545 e eu vou trazer para você todos os segredos da recuperação de crédito, tudo aquilo que envolve essa atividade que é eminentemente jurídica, mas do ponto de vista extrajudicial, que é o que nós vimos hoje, você que é empresário, você pode desenvolver. Seja na tua empresa, se você tem uma carteira de inadimplente grande, seja montando um novo negócio. Você é empreendedor? Você quer empreender nisso? Olha aí, olha um business surgindo para você. Você montar uma empresa de recuperação de créditos. Você vai levar, o teu cliente vai ser aquele que tem devedores. Então, tá aí uma boa dica para você empreender em 2019, montando aí, de repente, uma empresa nesse segmento, tá joia? Mercado tem muito, 80 milhões de devedores, uau, mercado tá aquecido, tá?
Então, se você quer receber informações a mais, ou se você teve dúvidas sobre, doutor Léo, como eu envio essa carta? Existe uma forma, existe um texto para essa carta de cobrança, existe uma maneira, um script do meu setor, de repente você tem poucos devedores, você pode aproveitar um profissional ou outro da tua empresa lá e ajustar esse setor de cobrança interno da tua empresa, um script de cobrança, manda aí no direct, tá? Me solicita que a gente vai estar te encaminhando por e-mail, tá? Então fornece o teu melhor e-mail ou fornece o teu WhatsApp para a gente estar te encaminhando um modelo de carta cobrança, tá joia? Te aguardo amanhã nesse projeto maravilhoso da Advocacia Aplicada, trazendo ferramentas práticas para você que é empresário, para você que é advogado, que atua nessa área empresarial ou quer atuar na área empresarial. Nos siga no Instagram, no Facebook, YouTube. Nós estamos gravando diversos conteúdos para trazer informações relevantes para você. Te aguardo amanhã. Um grande abraço.